Bom dia a todos. Hoje nós iremos, falar sobre autoridade e o combate espiritual, tá? Nós iremos falar que Jesus recupera a autoridade perdida. É importante lembrar que Jesus não veio como Deus ou como suas prerrogativas divinas, mas como ser humano, igual eu e você. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte na cruz. Filipenses 2:6. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, né? Para que nós possamos ter a vida eterna, né? Hebreus 2:14. O verbo destruir significa o quê? Reduzir a inatividade, abolir, desarmar, deixar sem poder, anular a força. E quando Jesus, que veio como homem e viveu uma vida sem pecado, foi crucificado, ninguém poderia imaginar que ele poderia vencer a morte. Na verdade, a morte só tem poder sobre o pecador. E como ele viveu sem pecado, a morte não lhe poderia conter assim. Ele desautorizou seu poder. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória, né? Porque ele era muito perseguido, humilhado, né? Quando ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo os laços da morte. Ele também tomou de volta as chaves da morte e do pecado das mãos do diabo e trouxe novamente a liberdade que o homem perdera no Éden. Por isso, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Está em Apocalipse 5. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:55 também, tá? Então, você vê que está tudo na Bíblia. Por esse motivo, os cânticos de júbilo ecoam pelo Novo Testamento, anunciando a grande vitória alcançada para nós, pois para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Colossenses 2:15. A autoridade de Cristo nas mãos da igreja, como que se dá, vocês sabem? Os sinais da autoridade de Jesus estão por todo o Novo Testamento, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Lucas 5:24. Ele acalmou uma tempestade e produziu interrogações sobre quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Lucas 8:25. E também deixou todos na sinagoga admirados, com domínio sobre os espíritos imundos. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Jesus não precisou ficar gritando e nem falando várias vezes a mesma coisa. Simplesmente ele deu uma ordem: cala-se, saia dele. E eles obedeceram. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, tinha domínio. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros:
O que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem. Marcos 1:25. Toda a autoridade de Cristo para realizar proezas e milagres havia sido dadas por Deus. Quando a pessoa tem autoridade para expulsar demônio, ele não tem que ficar gritando, não tem que ficar filmando o tempo todo, fazendo gracinha, nada disso. Ele chega perto da pessoa endemoniada, fala, saia em nome de Jesus, e ele vai obedecer. Agora eu vou ler de novo. Toda a autoridade de Cristo para realizar proeza e milagre havia sido dada por Deus, que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Espírito Santo e poder, viu, gente? Por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:38. E com essa unção, viu, gente? Jesus venceu a Satanás e recuperou a autoridade que havia perdido no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram fruto proibido, né? Idem, plantai o reino de Deus no meio do domínio da treva. Na cruz, algo diferente aconteceu. A visão do livro do Apocalipse, que hoje em dia todo mundo comenta, revela Jesus no trono, reinando sobre o mundo, pois o seu sangue arrasou o exército do maligno do diabo. Arrasou, viu, gente? Dando à igreja sua mesma arma de vitória, pois eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Está em Apocalipse 12:11. O sangue de Jesus nos comprou e nos fez novamente reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Somos verdadeiramente reis, com autoridade aqui na terra sobre o mundo espiritual. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5:7, até o 10º. Dessa forma, o Cristo ressuscitou, né? E subiu aos céus para declarar que foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, que está na Bíblia. E eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. Mateus, viu, gente? Mateus 28:18. Esse comissionado encontra respaldo nessa extraordinária autoridade conquistada por Cristo e afirma que não há nada que esteja fora do seu poder, muito acima de todo o governo. Presta bem atenção, vou ler de novo, viu, gente? Deus está acima de quem? Deus está acima dos anjos, Deus está acima de tudo e de todos, e muito acima de todo o governo, autoridade, juiz, e poder e domínio. Deus domina todos. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir e completa. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus colocou todas as suas coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Nem rei, nem rainha, ninguém é maior do que Deus, nem papa, nem ninguém, tá? Todo mundo aqui na Terra, gente, é um simples mortal. Se Deus tirar o ar, a pessoa morre na hora, não é nada, né? Se morrer hoje, amanhã já virou pó. Então, nós temos que crer em Deus, né? Que Ele sempre será o mesmo de hoje, de ontem, eternamente. Essa é uma explicação extremamente simples. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E, por sua vez, a igreja é o seu corpo. Os pés estão no corpo, indicando claramente que todas as coisas foram postas debaixo dos pés da igreja. Assim, eu e você, que somos parte desse corpo e fomos chamados para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Como podemos esmagar a cabeça da serpente? Orando, né, gente? Orando, tendo autoridade. Eu lhe dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará mal, né? Dano algum. Lucas 10. Por mais que o inimigo berra na sua orelha, por mais que ele sapateia, por mais que ele bate o pé, ele não tem autoridade, porque Deus é maior, tá? Põe isso na cabeça. Deus é maior. Também é bom ressaltar que a realidade da guerra espiritual não deve trazer nenhum medo ou aflição ao servo de Deus. Muito pelo contrário, deve encorajá-lo, saber que ao se alistar para o exército do Senhor e permanecer ao lado de Deus, receberá toda autoridade e poder para lutar contra as trevas. Também travará uma batalha contra o inimigo já derrotado, sentenciado a um fim humilhante debaixo dos pés do Senhor e do seu povo. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino de Deus ao seu Pai e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e poder, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo do seu pé. 1 Coríntios 15. É necessário saber que Jesus posicionou os pés de todo filho de Deus sobre o inimigo, que este foi despojado e humilhado publicamente no seu triunfo na cruz. Colossenses 2:15. Daí, entendemos então que, na verdade, recebemos autoridade para submeter a um adversário que já está vencido. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Deve-se notar que resistir ao diabo é uma questão de responsabilidade, né? De todos aqueles que creem em Deus. É terrível perceber que muitos dentro da igreja acreditam que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a poucos selecionados por Deus. E isto não é verdade. Pois a autoridade foi delegada a todos por Deus. Deus delegou, Deus deu autoridade, tá? Então, você não pode achar que você é menor do que os outros. Você só tem que expulsar, ter autoridade, o Espírito Santo ao seu lado. Vamos orar, senão vai ficar muito comprido. Vamos agora fazer a nossa oração de combate de novo. Essa semana vai ser a oração de combate, para mudar a sua vida, mudar tudo que você não está querendo mais na sua vida. E você pode fazer isso, porque Deus te deu autoridade, tá? Então, não precisa ficar com medo, tá bom, gente? Vamos clamar a Deus. Coloca a mão no coração, na cabeça, onde estiver doente, e vamos orar com firmeza. Oração de combate espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu vou pôr meu nome. Eu, Tereza, você coloca o seu. Corto, renuncio a todo espírito de impaciência, de raiva, de ressentimento, mágoa, de tensão nervosa, agressividade,
pavor, desespero, rancor, presunção, orgulho, falta de amor ao próximo. Eu, Teresa, corto e renuncio a todo espírito de desânimo e tristeza, melancolia, solidão, de abandono, rejeição, histeria, pensamento de suicídio, depressão, frustração, alta rejeição e todo espírito de egoísmo, soberba, falta de perdão. Muitas vezes a falta de perdão é que te está deixando doente, você não sabe. Eu, Teresa, corto, cada um vai falando seu nome. Corto, renuncio todo espírito de timidez e insegurança que está me impedindo de conseguir um emprego melhor. Eu, Teresa, corto, renuncio todo espírito de fracasso em todas as áreas da minha vida, todo espírito de opressão maligna, todo espírito de insônia, agitação, espírito de desequilíbrio emocional e psíquico, e todo espírito de desânimo, de doença, assalto, acidente, medo do futuro. Eu, Teresa, selo no teu santo nome, em teu preciosíssimo sangue, todos meus parentes, minha casa, meu serviço, minha saúde, meus bens materiais, como propriedade vossa, sendo eu apenas um administrador. Eu quebro agora e desmancho toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamento, embustes e armadilhas malignas e mentirosas, desequilíbrio mental, psicológico, depressão, doença genética. Em nome de Jesus Cristo, eu, Teresa, quebro qualquer voto feito em meu nome para os deuses de Baal e desfaço qualquer obra satânica através do sangue precioso de Jesus Cristo. Todos meus familiares, até a 10ª geração, fiquem libertos. Selo tudo no teu sangue precioso e peço que abençoe o nosso país, liberte-o para que sejamos um país livre e democrático, onde Deus sempre estará em primeiro lugar. Levanta, meu Deus, Neemias, para fazer a diferença nesse país e derrube por terra todo o império da mentira. Envie exército de anjos para protegerem a todos e nos libertarem de toda opressão do maligno, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, e fique com Deus, tá? Agradeço por vocês terem ficado comigo até agora. É uma semana de combate, tá? Vamos firme, e eu sei que muita gente não gosta de combate, mas vamos confiar e ter fé, tá? Obrigada.